Projeto Integrador 8, Grupo 5N6, do curso de Engenharia de Produção, Polo Diadema. Membros do grupo: Andrés Torregrosa Perucha Filho, Djalma Santos Nascimento, Ronaldo Júlio Rodrigues, Sandro Luiz Bortolozzi e Thales Batista Maciel. O tema do nosso projeto integrador desse semestre é simulação na automação de processos de solda para silos em alumínio. Um pouco da introdução. A empresa que nós estamos analisando, ela teve um início no Brasil em 1976, uma empresa adquirida por um grupo alemão, o qual o seu principal produto são silos em alumínio e também aço inoxidável. Ela tem um grande know-how próprio para desenvolvimento desses silos. Esta empresa também tem uma política e uma missão da empresa, que seria 3 palavras-chave. Nós significa que tanto cada indivíduo como todos os funcionários da empresa são responsáveis por implementar as declarações da missão da empresa. Criar, planejar, organizar, modelar, reparar, calcular, fabricar, processar, aconselhar individualmente com considerações e confiabilidade para cada cliente conforme a regulamentação do próprio país. E também as soluções, encontrar uma solução duradoura e sustentável para atender a necessidade de cada cliente. Isso aumenta a satisfação e também o sucesso da empresa. Esta empresa, ela produz os silos de alumínio de diversas dimensões, sendo de pequeno e grande porte, desde 10 metros cúbicos até 300 metros cúbicos seriam os silos que ela produz. E a fabricação desses silos, esta empresa, ela também faz a montagem in loco, é um dos pontos fortes também da empresa. Um dos processos para poder definir, para poder dar uma garantia e uma boa execução na montagem dos silos é o processo de soldagem, que é o tema principal do nosso trabalho neste momento. Para entender a importância um pouco da solda na indústria, vamos falar um pouco de cada processo de solda. As soldas, ela tem alguns modelos, alguns tipos de soldagem, o qual nós vamos abordar aqui 3 pontos. Solda por eletrodo. O equipamento escolhido pelo grupo trata-se de um silo de alumínio. Esse silo ele tem a função de armazenar pellets ou até farinha. A solda crítica dele é a solda que eu vou apresentar aqui, que é a solda que nós estamos fazendo estudos para automatizar, que é a solda de fechamento do equipamento. Esse equipamento ele não fica nessa posição, ele vai ficar de pé e ele vai ser submetido a cargas de vento. Então essa solda torna-se uma solda muito crítica. Ele vai ficar muito parecido com aquela torre, ele fica de pé naquela posição. O nosso objetivo nesse trabalho não é medir a produtividade, apesar de ser nítido que a produtividade é muito maior num processo automatizado. O nosso grande objetivo foi demonstrar que processos parecidos, mas um automatizado e um outro manual, existem sim variações de parâmetros quando você faz uma solda manual. Isso por quê? Por causa da velocidade que você utiliza na solda, por causa de altura entre o bocal, entre o consumível e a própria solda. A máquina de solda utilizada para o nosso estudo na parte de automatização é uma máquina estilo Jetline que faz a solda longitudinal. Nesse tipo de máquina você coloca os parâmetros do procedimento de solda na fonte da máquina e você faz o controle da solda. Você tem uma solda que você garante que todos os parâmetros não serão alterados durante o processo de soldagem. Essa aqui é a fonte de solda, que ela é muito parecida com a fonte que é utilizada no processo manual.
O que muda nessa máquina é simplesmente garantir que durante a solda os parâmetros não mudem. Aqui a gente vai apresentar, essa é uma solda feita nessa máquina. Ela é uniforme em toda a sua continuidade. Olá, meu nome é Ronaldo e eu vou falar um pouquinho sobre a justificativa desse projeto. Desde a Revolução Industrial, ocorreram uma série de mudanças que aumentaram a competitividade empresarial. Entre elas, podemos citar a invenção dos transistores e dos computadores, o nascimento da internet e a indústria 4.0. Foi em um cenário assim que empresas de todos os portes passaram a se preocupar cada vez mais com a qualidade e o custo de seus produtos. E é justamente quando falamos de custos que temos os simuladores de processos como ferramenta. Simulando um processo, podemos prever layout ou arranjo físico de uma linha de produção, bem como seu funcionamento. O nosso projeto consiste em simular a substituição de solda manual realizada pelo operador por uma máquina que vai realizar o mesmo trabalho. A ideia é usar essa tecnologia para garantir a qualidade e verificar como ficariam os custos de produção, economizando tempo e dinheiro através da simulação. Conclusão: quando você substitui um processo de solda manual por um processo automatizado, você tem alguns ganhos. Um dos ganhos está ligado à repetibilidade do trabalho executado. Mas se você levar em consideração que o ser humano consegue realizar a mesma tarefa com tempo de execução e qualidade semelhantes aos da máquina, daí as pequenas diferenças não justificariam por si só uma alteração desse processo, pois o investimento não teria o retorno desejado. Esse trabalho foi concebido por Andrés, Djalma, Ronaldo, Sandro e Thales, do grupo 5N6 de Diadema. Muito obrigado a todos.